Aqui começa a nanoaventura. Esta aventura acontece no nanomundo, o mundo das coisas muito, mas muito pequenas mesmo. Mas de que tamanho são as coisas no nanomundo? Vamos compará-las com aquelas de tamanhos conhecidos. Por exemplo, nós mesmos. As pessoas medem entre pouco menos de 1 metro e pouco mais de 2 metros, como alguns jogadores de basquete. Por isso, costumamos dizer que a escala da gente é a escala métrica. Assim, medidas que para nós são muito grandes, como a distância entre a Terra e a Lua, estão acima da escala métrica. E as pequenas estão abaixo desta escala. Então, vamos dividir o metro por 10. O resultado é 10 centímetros, tamanho da mão de uma criança. Continuando a dividir por 10, chegamos a 1 centímetro, tamanho de unhas e formigas. Dividindo o centímetro por 10, chegamos a 1 milímetro, o tamanho das pulgas. 1 milímetro é 1000 vezes menor do que o metro. Mas se dividirmos o milímetro por 10, chegamos à espessura de 1 fio de cabelo. E aqui entramos no mundo micrométrico. Aí, com a ajuda de microscópios, encontramos células que são 10 vezes menores que um fio de cabelo. E ainda 10 vezes menores são alguns micróbios. As bactérias, por exemplo. Elas estão na faixa do micrometro, que é 1 milhão de vezes menor que o metro. Mas continuemos a dividir por 10. Chegamos ao tamanho dos vírus, como o da gripe. Algumas moléculas, como as proteínas que fazem parte dos seres vivos, são 10 vezes menores. E aqui chegamos no nanomundo. 10 vezes menor é o diâmetro da molécula de DNA, que possui toda a informação genética dos organismos vivos. Dizemos que ele é nanoscópico, pois é medido em nanômetros. O nanômetro é 1 bilhão de vezes menor que o metro. Vamos recordar rapidamente. 1 metro é igual a 1000 milímetros. 1 metro é igual a 1 milhão de micrometros. 1 metro é igual a 1 bilhão de nanômetros. Mas não pensem que as coisas que medem 1 nanômetro são as menores que existem. Não! Os átomos, por exemplo, medem apenas alguns décimos de nanômetro. E eles são formados por partículas menores ainda, como os elétrons, os prótons, os nêutrons e os quarks. São os átomos que formam tudo o que conhecemos no universo. Eles são a unidade fundamental da matéria. Como se estuda e o que é possível fazer no mundo nanométrico? Vamos ver agora o que alguns cientistas têm para nos dizer. Todos esses materiais que nós conhecemos, do lápis que você usa para escrever na escola, você mesmo, tudo isso é feito de átomos. São cerca de 90 tipos diferentes de átomos que existem na natureza. Bom, a nanociência é aquela ciência que lida com materiais na escala nanométrica. Então, quando a gente tem um material que é muito pequenininho e a gente precisa estudar, manipular, verificar as suas propriedades e assim por diante, a gente chama isso de nanociência. Até pouco tempo atrás, não existiam os instrumentos adequados para observar objetos tão pequenos. Pessoas e formigas enxergamos a olho nu. Pulgas e piolhos podemos observar em detalhe com uma lupa. Bactérias e a maioria das células só podem ser vistas com microscópios ópticos. Novamente chegamos no limite. Percebemos que os materiais continuam sendo cada vez mais diferentes, com diferenças que nós conseguimos perceber, mas não enxergar. Hoje, além de observar e medir estes objetos nanométricos, é possível mexer neles. Os nanocientistas manipulam átomos e moléculas para construir novos objetos, materiais e até minúsculos dispositivos. Com isso, nós conseguimos entender por que as propriedades de cada material são diferentes. Entendendo isso, nós podemos construir os materiais da forma que nós queremos, com as propriedades que nós queremos, aprendemos a controlar isso e com isso desenvolver novos materiais ou então olhar materiais biológicos, por exemplo.
Uma das coisas importantes que a nanociência permite é descobrir novas propriedades dos materiais. Com isso, a nanotecnologia pode criar aplicações inovadoras. Se nós trabalharmos com as dimensões atômicas, nós vamos construir novos materiais que têm novas funções. Por exemplo, na natureza, o carbono forma estruturas diferentes, como o diamante e o grafite, além de fazer parte de diversos compostos e ser um dos constituintes básicos dos seres vivos. Com a nanotecnologia, é possível criar e manipular novas estruturas de carbono, como nanotubos e fulerenos, da forma de uma bola de futebol. Essa é a grande inovação da nanotecnologia: construir e controlar objetos e dispositivos de tamanho nanométrico. Hoje em dia a gente tem pinças e nós temos ferramentas em que a gente pode mexer um átomo de cada vez. E isso é que deu origem a fazer nanociência. No entanto, tal como acontece em outras áreas, existe uma preocupação e um cuidado com a relação entre as novas tecnologias, a sociedade e o meio ambiente. Há uma preocupação com os impactos ambientais, impactos sociais, mas isso não deve impedir de modo algum que as pesquisas sejam realizadas. Pesquisas com relação aos impactos devem ser realizadas em paralelo e ter claramente definido em que domínios, em que regiões que a gente vai poder atuar e trabalhar em relação à nanociência e à nanotecnologia. É um debate fundamental, é um debate importante e todos os países e todos os lugares que estão fazendo estudos nessa área estão começando a se preocupar com isso. Hoje, em nosso país, existem muitos cientistas de diversas áreas trabalhando em nanociência e nanotecnologia. Bom, aqui nesse laboratório nós podemos sintetizar, nós podemos produzir o que nós conhecemos como nanoobjetos através desses métodos químicos. Aqui no Brasil nós temos condições de produzir em igualdade todo e qualquer tipo de nanosistema com métodos químicos como no exterior. Existem vários grupos distribuídos no país inteiro trabalhando com nanotecnologia nas diversas áreas. E no caso da medicina, existem grupos desenvolvendo medicamentos e vacinas para tratar várias doenças, tanto infecciosas como doenças tumorais. A nanociência é uma ciência nova, é essencialmente nova, surgiu há muito pouco tempo atrás. Na realidade, é uma ciência que está começando em todos os lugares do mundo.